Eu me chamo Ariana Laís da Silva, fui monitora durante o semestre 2020.1, no componente Filosofia da Ancestralidade e Educação, sob orientação do professor Marlon Marcos Vieira Passos, no campus dos Malês, né, no curso de Pedagogia. Então, este relato agora, em vídeo, ele vai fazer um apanhado da apresentação que foi submetida na semana universitária, que versa sobre essa experiência, né, de monitorar esse componente ao longo desse semestre remoto. O meu trabalho, ele inscreve experiências de trocas de conhecimentos no acompanhamento a duas turmas, em horário vespertino e noturno, do componente Filosofia da Ancestralidade e Educação, como havia dito. No entanto, cabe ressaltar, né, que nem todos e todas as discentes que estavam nesse componente eram vinculados necessariamente ao curso de pedagogia, né? A gente recebeu estudantes dos cursos de bacharelado em humanidades, do curso de ciências sociais e outros, né? Bem, dentro, né, dessa compreensão do que é a filosofia da ancestralidade, eu trago, né, Oliveira, 2012, Eduardo Oliveira, para pensar um pouco junto com a gente, e o autor, ele dialoga que a filosofia da ancestralidade, ela tem por base mais ou menos 5 correntes filosóficas, né, que seria a filosofia africana, a filosofia da libertação, de origem latino-americana, o afrocentrismo, de origem norte-americano, a filosofia intercultural, Cone Sul, e a filosofia da diferença, da França. Diante dessas correntes filosóficas, né, o que fica evidente é a multireferencialidade com que se pretende, né, pensar os modos plurais de vida. E esse foi o objetivo, né? Assim como quando eu passei pelo componente de filosofia da ancestralidade e educação, eu fiz, né, enquanto discente do componente, reflexões acerca dos modos de vida, acerca de como a educação brasileira, a educação e as educações, né, e as filosofias que embasam, né, que fundamentam o nosso país, elas são heterogêneas e multiculturais, multireferenciais e, por que não, interculturais também, né? Então, nesse contexto, foi que eu primei, né, proporcionar aos discentes, enquanto futuros educadores em formação, um auxílio nos embates fomentados pelo componente, explorando, né, os conteúdos que fazem valer a atuação intelectual e pedagógica deles, tanto em ambiente acadêmico, quanto em espaços de educação formal ou não, caminhando com as perspectivas que cosmovisões afrocentradas e dos povos originários ou ameríndios, né, nos legaram. Quanto à metodologia, né, deste resumo, trata-se de um relato de experiência, né? Então, eu relatei, né, um pouco de como foi a experiência ao longo do componente, dos mecanismos que foram úteis, né, para efetivar para efetivação, né, para efetivar a monitoria ao longo do componente. A gente contou muito com o Google Meet para as aulas, né, e para a sequência da monitoria, e com o aplicativo de mensagem instantânea do WhatsApp, além do e-mail, né? Então, assim, ao longo desse processo, eu acabei me familiarizando, né, com o contexto de execução do PBM, me aproximando das políticas educacionais que fomentam este programa, que possibilitam, que regulamentam o programa, e expandir um pouco a minha concepção acerca dos objetivos imbricados no ato de monitorar um componente no ensino superior. Tive o auxílio da coordenação de projetos e acompanhamento curricular,
e tive auxílio também do orientador do componente, né? Após os contatos iniciais e ser apresentada, o, o orientador do componente, ele me indicou, né, que criasse um grupo, que criasse um e-mail no Gmail mesmo, para que eu pudesse fazer um acervo de todo o conteúdo que estava no plano de curso do componente para disponibilizar para os colegas, e assim eu fiz, né? Esse e-mail ele acabou sendo útil também para organizar o recebimento das atividades que foram enviadas, né, para repassar para o professor. Ao longo do componente também a gente conversava muito através de grupo de WhatsApp, né, e através desses mesmos grupos também eu pude compartilhar conteúdos audiovisuais e textuais para auxiliar os discentes, né, a fazerem as atividades deles. E assim foi basicamente, né, o que estava ao alcance e o que foi possível de ser executado, né, dentro do plano da monitoria. Através das atividades propostas na monitoria, com base no arcabouço epistemológico presente no componente, as reflexões filosóficas, políticas e educacionais estabelecidas acerca dos modos de vida cultivados na Bahia, em especial no Recôncavo Baiano, que é onde a universidade está localizada, interligaram-se profundamente com os modos de vida cultivados nos países da integração vinculados à Unilab, que são os PALOP, né? Através dessas vivências compartilhadas, né, a gente pôde ter uma riqueza cultural enorme, através das propostas, né, que o professor sugeriu, de eles gravarem, né, áudios contando as experiências deles com relação a esse resgate ancestral, essa filosofia, um modo de vida cultivado aqui e lá. Foram pontes, né, muito interessantes, pontes de ligação de elos muito interessantes. Ao longo do exercício da monitoria, foi possível compreender em maior profundidade os bastidores da organização feita pelo docente do componente e orientador dessa monitoria, através da escolha dos conteúdos que integram o plano de curso, bem como a aplicação deste plano adequada às necessidades que naturalmente surgem nas turmas ao longo do processo, acentuando-se neste inteirinho um contexto de adaptações ao semestre remoto. Também foi possível compreender as políticas educacionais que fomentam o Programa Institucional de Bolsas no Ensino Superior, bem como ter uma introdução formativa aos procedimentos e técnicas em monitorar, prestando auxílio às turmas assistidas pelo PBM. Então, assim, através de tudo isso, nós concluímos, né, que a monitoria, ela se constituiu enquanto uma importante ferramenta de auxílio aos discentes no novo, né, contexto de semestre remoto, por meio de vias tecnológicas. Então, foi muito importante poder, né, estar disponível para eles, ouvir as dúvidas, né, ser essa pessoa que faz essa ponte, né, muitas vezes entre aquilo que ainda ficou faltando entender melhor, né, ao longo de uma aula, e possibilitar, né, essa conexão maior com todos os conteúdos que compõem, né, esse currículo tão rico que é o deste curso, né, do curso do componente de Filosofia da Ancestralidade e Educação. Então, neste interim, né, eu agradeço principalmente porque fui bolsista do programa de Bolsa Monitoria. Então, agradeço ao programa e finalizo, né, a apresentação aqui, me despedindo e agradecendo mesmo a instituição, a Unilab, né, porque este programa, ele representa uma ponte, um auxílio necessário que muitos estudantes podem enxergar, né, assim como auxílio para executarem, né, o seu desenvolvimento ao longo do componente, e também é um programa que fomenta a permanência no ensino superior, né, então é de suma importância.
Eu agradeço e me despeço.